Olá a todos e a todas, dando continuidade ao curso sobre o software ASIS, vamos ver agora como funciona o avaliador de acessibilidade. Então, o avaliador de acessibilidade está disponível no primeiro módulo, no módulo de avaliadores, e é a primeira ferramenta disponível dentro desse módulo. Também é a ferramenta mais importante do ASIS, né? Pois é ele que irá fazer a validação de um site, verificando se as normas de acessibilidade da WCAG e do EMAG são cumpridas ou não por esse site. Então, ao entrar então aqui no avaliador, essa é a tela inicial do avaliador de acessibilidade, nós teremos que informar uma URL. Esta URL que a gente informar será a URL do site que gostaríamos de avaliar. Então aqui eu já informei a URL do www.ifrs.edu.br e bastaria eu clicar em executar para iniciar a validação desse site. Então o Oasis irá conectar no site, abrir página por página desse site e validar as normas do EMAG e do WCAG em cada uma das páginas. As normas do WCAG e do EMAG são verificadas em paralelo. As duas normas serão verificadas automaticamente pelo Oasis em paralelo, quando eu clicar em executar. Antes de eu executar uma avaliação, então, para vermos como funciona, gostaria apenas de explicar os parâmetros que a gente tem nessa tela, que são parâmetros de prioridade e níveis a avaliar. O parâmetro níveis de prioridade vai permitir que o usuário selecione qual é o subconjunto de normas da WCAG que ele gostaria de avaliar. Então, a WCAG ela é subdividida em três conjuntos: normas de prioridade 1, normas de prioridade 2 e normas de prioridade 3. O subconjunto de normas com prioridade 1 são normas obrigatórias para um site. Então, se o site não estiver cumprindo essas normas, a gente diz que o site não é acessível. São as normas obrigatórias para acessibilidade. Já o conjunto de prioridade 2, né, são normas que estão ligadas à usabilidade do site. Então, se o site não cumprir as normas de prioridade 2 da WCAG, alguns grupos de usuários podem não acessar informações no site de forma fácil, né? Então, a usabilidade do site estará prejudicada. E as prioridade 3, o conjunto de normas da WCAG para a prioridade 3 são opcionais, são normas que irão facilitar ainda mais a navegação de um usuário, né? Vão melhorar a usabilidade do site, né? Mas elas são opcionais, eu posso ou não fazê-las e o site continuará acessível da mesma forma, certo? Então, observe então que esse parâmetro, nível de prioridades, ele só será válido para a avaliação do WCAG, né? A validação do EMAG, ela é para todas as recomendações, né? Não existe uma subdivisão no EMAG. Então, se eu selecionar prioridade 1, eu estou dizendo que eu quero avaliar a WCAG somente as normas de prioridade 1 da WCAG, e para o EMAG serão avaliadas todas, né? Pois não existe a subdivisão de prioridades no EMAG. Já o parâmetro níveis a avaliar vai me dizer quantas páginas eu quero avaliar dentro do meu site. Um site é formado por um conjunto de páginas. Se eu deixar o nível a avaliar site, o Oasis irá se conectar no site e buscar todas as páginas contidas nesse site, avaliar todas as páginas desse site. Já se eu deixar página, significa que o Oasis irá se conectar na página inicial do site ifrs.edu.br e irá avaliar apenas essa página inicial, né? Se eu selecionar nível 1, significa o quê? Que ele vai avaliar a página inicial do site e
todas as páginas que eu posso acessar a partir da página inicial. Ou seja, ele vai navegar por todos os links da página inicial, avaliando o conteúdo dessas páginas acessíveis a partir da página inicial. Ou seja, meu primeiro nível na hierarquia de navegação do site. Mesma coisa com nível 2 e nível 3, ou seja, nível 2 eu vou acessar o segundo nível na hierarquia de navegação do site. Ou seja, quando eu selecionei nível 2, ele vai acessar a página inicial, avaliar a página inicial, mais todas as páginas acessíveis a partir da página inicial, e dentro dessas páginas acessíveis a partir da página inicial, ele vai entrar nos links que estão contidos nestas páginas, ou seja, no segundo nível de hierarquia do site, né? Mesma coisa com o nível 3, vai acessar o terceiro nível de hierarquia dentro do site, dentro da navegação do site. Então, essas opções, então, nível 1, nível 2, nível 3, site e páginas, são para limitar o conjunto de páginas que eu vou estar avaliando no site online. Eu também tenho as opções arquivo e diretório, que servem para mim fazer uma avaliação em arquivos offline, ou seja, arquivos que estão na minha máquina local. Eu desenvolvi aqui uma página HTML, quero verificar se essa página que eu desenvolvi está acessível. Então eu tenho um arquivo que não está online ainda, não está em local nenhum, então eu seleciono que eu quero avaliar esse arquivo e vou localizar o arquivo aqui na minha máquina, abrir esse HTML e vou validar somente HTML. O diretório significa que eu quero avaliar um conjunto de arquivos HTML que está em um determinado diretório da minha máquina. Também, então, avaliação offline, avaliação de arquivos locais na minha máquina. Então, no caso aqui, vamos avaliar um site, no nosso site ifrs.edu.br. Vamos avaliar todas as páginas desse site. E vou selecionar apenas o nível de prioridade 1 da WCAG. Cliquei em executar e a avaliação inicia. Reparem que a avaliação começa e vai sendo listado todas as páginas que ele já abriu e que o ADS já conseguiu abrir e avaliar, aparecendo ao lado o número de erros, ao lado de cada página, o número de erros encontrados para aquela página. Então aqui, ó, página inicial do ifrs.edu.br tem 135 erros de validação das normas do EMAG e do WCAG. Reparem que esse número está somando tanto os erros do WCAG quanto os erros do EMAG, né? Aqui embaixo aparece um resumo da avaliação. Então, de 309 páginas que ele encontrou, ele já avaliou 46. Eu posso controlar com os botões continuar e pausar a quantidade de páginas que foi avaliada, certo? Pausar para a avaliação, continuar, continua, né? Continua, procede com a continuação da avaliação das demais páginas. Observem também nessa lista que eu tenho dois botões, de finalizar e não avaliados. O botão não avaliadas, ele vai permitir que eu verifique todas as páginas que ainda ele abriu, o ADS abriu, mas que ainda não conseguiu avaliar, certo? Ainda não deu tempo para avaliar essas páginas. Deixa eu deixar rodando um pouco mais a avaliação para ver se eu consigo obter alguma página na lista de não avaliadas. Aqui ele está conseguindo abrir todas e avaliar todas. Nesse caso ele não está conseguindo. Ele está conseguindo abrir todas e avaliar todas. Caso ele não conseguisse avaliar alguma das páginas dessa lista, ele iria apresentar aqui uma lista de páginas não avaliadas. Então, todas as páginas foram avaliadas, né, que seria para o usuário poder verificar quais páginas ele não conseguiu abrir e não conseguiu avaliar do site. Bom, dando dois cliques em cima de uma das páginas, por exemplo, a minha primeira página, o avaliador irá me direcionar para uma tela onde tem o código-fonte dessa página e
todas as recomendações que tiveram erro, né, de avaliação. Então, mostra uma tabelinha com o código da avaliação, da recomendação, da norma, ou do EMAG, ou do WCAG, uma descrição dessa recomendação, o que essa recomendação diz, quantas vezes ocorreu esse problema na página em questão e em que lugar ocorreu, em que linha ocorreu. Então, se eu der 2 cliques na linha, o código-fonte será direcionado, então, a parte superior, aqui onde tem o código-fonte, irá apresentar a linha 150, nesse caso, que é onde está o erro. Observem também que quando eu clico 2 vezes na recomendação, na linha no número da recomendação, no lado direito aparece uma ajuda para o usuário, para o desenvolvedor, para o usuário do ASIS, sobre o que é essa recomendação e como que eu corrijo o problema relacionado a essa recomendação. Então, é que o usuário poderia olhar os exemplos de como corrigir o problema e no próprio ASIS já proceder com a correção, né? On mouse over, por exemplo. Então ele vai colocar aqui nessa linha a correção e pode salvar o arquivo corrigido para posteriormente atualizar o site de acordo com a norma, né? Atualizar lá o servidor com o arquivo corrigido. Então, o desenvolvedor, o usuário do ASIS, fica alternando entre a tela com a lista de todas as páginas que foram avaliadas e a página contendo os erros de avaliação. Basta ele ir clicando, então, navegando entre os erros e a lista de páginas avaliadas. Vamos supor que lá pelas tantas eu parei aqui e fiz a correção de todos os problemas até a página 17. Né? E preciso, né, tomar um café, dar uma volta, descansar um pouco. Então eu posso voltar aqui na minha tela de avaliações e finalizar a avaliação. Nesse momento será solicitado se eu quero salvar a avaliação. Eu vou salvar, né, vou dar um nome aqui. recap-frs, né? E será gravado um arquivo com a lista de páginas avaliadas e posteriormente eu posso abrir esse arquivo e continuar fazendo a validação, continuar verificando os problemas a partir do ponto onde eu parei de avaliar ou de verificar os pontos, certo? Então esse é o avaliador de acessibilidade. Né? E por enquanto ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, iremos ver como funciona o avaliador de HTML e CSS do ASIS. Por enquanto, então, agradeço a atenção e até a próxima.